E aí, pessoal, que é o Bruno Marverick. Vamos dar continuação aqui à nossa 12ª aula. Fizemos as barras, não foi? Só para recordar aqui. Colocamos o HP, precisamos organizar tudo isso aqui que a gente fez depois, tá? Que eu reconheço que eu organizo as coisas muito mal, mas eu ensino bem. Eu vou fazer aquele balé todinho, de levar essas barras lá pra cima, tá? Que nem eu fiz da outra vez. Parei aqui na câmera frontal 1, né, ó. Dá um R, Y, para deixar ela. Quando você precisar de sensibilidade, você segura o Shift, que aí ele dá uma precisão maior na hora de você fazer esse tipo de rotação. RX 90, a barra que ficou para mim foi a vermelha, eu posso só pressionar o sinal de menos, eu inverto. E aí agora a verde está pro meu lado, tá? Vou começar a salvar e não salvar depois que eu mudar a posição da barra, para facilitar bastante aí o começo da aula. Então, vamos lá. O que, que a gente tem no momento? A gente tem um cubo que dispara. Vou tirar aqui embaixo, pressionando o N, tá? O N aqui faz surgir essa barra. E aqui embaixo faz surgir essa barra. Se eu quiser a barra de ferramentas aqui é o T, Tools, né? Posso clicar aqui também. Depois eu faço uma aula só sobre telas do Blender, tá? Então vamos continuar aqui. Se eu der play aqui, eu já tenho um sistema parcialmente pronto. A gente vai fazer algumas coisinhas agora. A gente vai fazer um disparo, tá? Eu vou estar aqui, eu vou disparar para cima e eu vou acertar os objetos e eu quero, que se der tempo, fazer eles se partirem em outros objetos, tá? Isso é bem simples, isso é bem simples. Então, para a gente conseguir fazer o meu objeto disparar, o que é que eu vou fazer, tá? Para fazer esse objeto disparar, eu preciso inserir um input point, tá ok? Tá ok, foi horrível. Vou inserir um input point. Aqui em Add, input plane axis. Ver que está no centro, está no centro. Se você clicar, vai mudar a posição do 3D cursor. Você tem que pressionar o N, resetar aqui, que aí ele vai ficar no centro. Você pode criar, porque aí eu coloco ele aqui, ó, em cima do cubo. Só fazer aqui uma coisinha. Pronto. Ainda bem que eu não fui olhar, era o Max. Ó, eu trouxe o input point aqui para perto. Eu trouxe aqui o input point para perto do cubo, tá? O que é que eu vou fazer? O input point eu vou usar ele para inserir um objeto que vai estar aqui na minha outra camada, tá? Então, o que é que isso vai fazer? Ele vai inserir um objeto toda vez que eu pressionar um botão, ao contrário do lado de cima que está configurado para ficar inserindo objetos. Para que ele siga o cubo, eu vou parenteá-los, tá? Ó, eu não coloquei o input point dentro do cubo, eu trouxe aqui para fora. Seleciona o input point, segura o shift, seleciona o cubo e dá um Ctrl P. Vou marcar aqui em Object, tá? Você tem como conferir como. Pressiona o A para desfazer a seleção. Clica aqui, ó. Se você mover o cubo e o input point se mover, eu selecionei só o cubo, tá? Você fez do jeito que é para ser feito. Eu vou até corrigir aqui, ó. Porque, tipo, se eu movo o cubo, o input point se move. Se eu movo o input point, o cubo não se move. Por que que isso acontece? Porque o cubo está agindo como âncora. E o input point é um ponto conectado à minha âncora. Quando o input point se mover, quando o cubo se mover, o input point vai junto. Então ele vai virar um ponto de inserção. Toda vez que eu precisar que um objeto seja inserido, eu vou ter que usar um input point. Para variar entre uma tela e outra aqui, eu pressiono Z, tá?
Então eu vou aqui na outra camada, na segunda camada, onde a gente já tem esses dois objetos, e eu vou criar um terceiro. Vou adicionar aqui um cilindro, trazer para cá, pressionar aqui a vírgula para dar um zoom, vou dar uma modelada. Se você quer aprender um pouquinho sobre modelagem, dá uma olhada nas aulas anteriores a essa, tá? As primeiras aulas são específicas sobre esse assunto. Vou dar uma brincada aqui também, né? Porque é a minha munição. Então, nem precisa de tanta coisa assim, só para enfeitar mesmo. Vou puxar aqui umas abinhas aqui nela para fazer umas asas. Já que eu estou frescando, vamos frescar direito. Ctrl R aqui para dar esses dois cortes, tá? Porque eu quero pegar só aqui. Opa, reduzir aqui. Pressionei o C para ativar essa função de pincel. Reduzir usando o sinal de menos. Vou para a visão lateral aqui. Vou tentar pegar também só esse do meio. Isso, e agora eu vou dar aqui um S. Exatamente o que eu queria. Fazer essas alças zonas grandes aqui. Vou pegar aqui todas essas pontas. Opa, opa. Pontas, pontas. E vou jogar elas para baixo, tá? Tá parecendo Kung Fu Panda isso aqui. Quem dera. Eu chegar tanto. Kung Fu Panda é muito bem feito. Pronto. Beleza. Nem precisava estar enfeitando tanto, tá, pessoal? Tô só aqui dando uma brincada para o objeto ter uma graça também, né? Isso aqui vai ser a minha munição, tá? Ela vai estar aqui e ela vai cumprir uma única função. Vou pintar ela de azul para eu identificar que é a minha munição. Fazer aqui a cor de matriz azul. Depois eu dou uma explicada melhor sobre como é que funciona o sistema de cores do Blender. Ó, aqui minha munição. Tenho que deixar isso aqui proporcional aqui, tá? Vou mudar aqui o nome para bala. Então, agora que a gente tem um objeto, falta só a gente dar a ele a configuração que a gente quer, que é o movimento. Vou dizer aqui o que o always, ele vai estar sempre se movendo no eixo Z2. O que acontece? Esses jogos que tem disparo, a velocidade das balas nunca é a mesma que a real. É o mais próximo possível, mas nunca a mesma da real. Às vezes nem próximo disso, porque a velocidade da bala real é muito grande. Então eu coloquei aqui 2, que é uma velocidade que se eu der play eu consigo ver, né, porque é importante isso. Eu preciso ver, tá? O movimento dela. Então ela tem o seu movimento e sua incisão. Vou fazer até aqui 2.5. 1.5. Pronto. Uma velocidade de um movimento mais confortável visualmente falando. Tá? Então os objetos que têm gravidade caem e a bala, como ela tem uma trajetória especular, ela vai subir nesse... Essa trajetória não é especular, é específica, tá? Então voltei aqui para a primeira camada. Selecionei o Input Point e agora eu vou criar aqui, galera, o gatilho. Tá? Aqui no atuador com o Input Point selecionado. Lembrando que o Input Point que eu estou usando é o que está associado ao cubo. Que eu fiz no comecinho da aula. Vou clicar aqui. Vou marcar a opção Keyboard. Vou dizer que toda vez que eu pressionar a barra de espaço, ele vai Edit Object, adicionar o objeto bala. Então toda vez que eu pressionar a barra de espaço, quando o jogo estiver rolando, deixa eu dar um zoom out aqui para ver lá em cima. Toda vez que eu der um
barra de espaço aqui, ó. Vocês viram o que aconteceu? Deu um tiro, o bicho saiu levando tudo. Então, não tá tão interessante assim, porque a gente ainda precisa construir o restante dos comandos. O que é que vai acontecer quando um objeto atinge o outro? Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui. Ainda vou dar uma diminuída lá na barra. Tá muito grande. Pronto. O que que acontece? Eu vou fazer com a bala, tá? Mesma coisa que eu fiz com os outros dois objetos, que tem uma propriedade de colisão. Quando a bala colide, deixa eu ver aqui o nome desse objeto. Você tem propriedade? Tem, com a propriedade. Quando a bala colide com a propriedade queda, que é a propriedade presente nesse objeto aqui, a bala vai, edit object, a bala vai sumir, end, ou seja, quando a bala acertar esse objeto, ela vai sumir. E aí eu quero que esse objeto aqui também suma quando colidir com a bala, porque aqui ele só vai sumir se colidir com o player, tá? Então, eu vou fazer aqui um outro sensor collision, só que dessa vez para bala. Lembrando que eu ainda não tenho essa propriedade aqui na bala, eu preciso criar. Se acontecer isso aqui, também vai dar end object. Olha que eu fiz por fora, por quê? Porque eu quero que se acontecer isso ou isso, né, se bater no player ou na bala, ela vai sumir, beleza? Vamos lá. Vamos no out aqui. Vamos ver se o que eu acabei de fazer vai funcionar, tá? Posicionei, play. Então, opa, não está funcionando. Por quê? Porque eu não coloquei a propriedade bala na bala. Não tem ainda a propriedade bala. Então, coloquei aqui, voltei para a primeira camada, dei play. Ó, acertou. Faz o objeto sumir. Então, o que é que eu quero agora? Para deixar isso aqui mais legal, vamos começar a inserir coisas nesse jogo, tá? Eu acho que eu vou tirar esse formato de cone. Ou não. É uma perca de tempo querer mudar agora. Mas vamos fazer o seguinte. Quando eu der um tiro nesse bicho, nesse cone, nesse objeto que está caindo, ele vai se partir, ao invés de desaparecer. Então, eu vou deixar ele vai continuar desaparecendo. No entanto, eu vou fazer ele inserir outros objetos em cena que vão ser os pedaços dele, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vai vir aqui na segunda camada, já estou trabalhando muito aqui agora. Eu vou criar uma cópia desse objeto, ele já tem todas as configurações que eu preciso, tá? Então eu não preciso estar criando um novo objeto, eu vou dar um Shift D, Z, para criar a cópia. E aí o que é que eu vou fazer com ele? Eu vou criar aqui mais umas 3 cópias dele. Bom, 2 tá bom. Então eu vou fazer o que? Eu vou vir aqui, entrar no modo de edição e eu vou construir aqui uma maneira dele ter se degradado, tá? Como se ele tivesse se rompido, se partido em pedaços. E aí eu estou fazendo aqui os fragmentos que vão ficar desse objeto, tá bem low poly mesmo, para ficar fácil, até para vocês conseguirem fazer. Tá? Vou dar umas diquinhas aqui muito boas para quem está começando a trabalhar com isso. Então, estou no Edit Mode desse objeto, tá? Vou sair aqui, vou apagar tudo isso, ó. Fez. Ficou um caco, não é? Vou selecionar aqui as bordas, segurar o Alt, vou dar um clique aqui. Eu quero selecionar todas as bordas, tá? Seguro o Shift e o Alt, eu vou rodando o objeto, ó, dando cliques e ele vai seguindo todas as bordas para mim. Ó, às vezes ele pode fazer isso, ele está pulando aqui essa região, eu não quero que ele faça isso. Dá um Ctrl Z e agora
Você vai usando a inteligência artificial do programa para trabalhar a seu favor. Cheguei até aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou pressionar o F. Não, eu vou pressionar o E para puxar para frente. O S para dar uma reduzida. Para deixar isso aqui como se fosse uma lasca. Apertei o E e o S de novo para fazer um fragmento do objeto original, tá certo? Então eu vou fazer o mesmo com os outros dois aqui. Apertei o Tab para sair do Edit Mode para Object para poder entrar no outro. Aperto o Tab, eu fiz 2 cortes no outro, vou fazer 2 nesse também, para seguir o padrão de desgaste. Pressiono o C para selecionar essa ferramentinha que é muito útil quando a gente quer construir esse tipo de padrão aleatório, porque ela permite que você selecione um objeto de forma intuitiva. Mas vem para faces que fica melhor, né? Fez, beleza. Vou fazer essa parte de baixo aqui bem desgastada nesse. Pressiono o Alt para fazer esses cliques de borda, tá? Ele ajuda bastante. Quero selecionar todas as bordas para fazer com esse objeto aqui o mesmo processo que eu fiz com o outro, tá? Lembrando que isso aqui, galera, é só para ensinar para vocês como monta um contador de ponto. Isso aqui faz parte da sensação de degradação. Em partes, isso é responsável por dar ao game uma mínima sensação de realidade. Apesar da gente estar usando um objeto que tem uma resolução muito baixa, como esse aqui que a gente está fazendo, tipo, se fosse profissionalmente falando, se fosse fazer isso aqui, seriam várias pessoas cuidando de cada uma dessas imagens. Então, assim, pronto, fechei aqui. Eu vou dar mais uma desgastada nele aqui de lado, porque ele não pode estar tão com... Ah, é com aquele ali. Então tá certo. Beleza? Vou fazer os pedaços menores. Não tão menores assim. Object Mode. Isso. Não. Então estamos aqui, já fiz a degradação dos dois primeiros, eu vou fazer só uma lasquinha desse aqui. Entrei no modo de edição do último. Vou fazer aqui só um... Eu não vou nem fazer um corte nele. Trazer aqui pra cima. Vamos fazer isso aqui rápido. Calma que é pra essa inimiga da Conceição, né? Tirar esses pontos. Ah, não dá pra tirar não, é a gravidade. Então vamos lá. Apertar o C. Venho para face, pressiono o C. Vou selecionar aqui uma seção grande. Vou apagar. Não sei porque que eu vim para tão longe. Mãos grandes, eu tenho dedos enormes. Então... Dá umas variadas aqui de eixo. Pronto, então quando o meu objeto for atingido por esse objeto aqui vai inserir esses três, tá? Então, o cara vai pensando que vai ser fácil, quando ele acertar o bicho vai se transformar em três, que vai continuar caindo na direção dele. Mas vamos lá.
Vou minimizar isso aqui, que eu não vou precisar, vai só dificultar a minha visão. Eu vou fazer que quando esse objeto colida antes dele sumir, é importante entender isso. Se você colocar isso depois, ele não vai fazer, ele não vai executar, porque o objeto sumiu, você mandou ele inserir depois de sumir. Então eu vou adicionar um objeto, só que dessa vez qual é o objeto que eu vou inserir? Eu vou colocar aqui os nomes deles de Q1, C1, né? Caco1, Caco2, Caco3. Tá? Selecionei, alterei o nome. Então, esse objeto, quando ele for atingido, ele vai inserir o C1. Minimizei aqui, ó, tá? Para aparecer essa caixinha, aí eu jogo aqui para cima. Aí o que é que eu vou fazer? Como eu quero que isso só aconteça quando ele for atingido pela bala, ó, eu vou conectar aqui, ó, a bala, tá? Então, quando ele for atingido pela bala, ele vai inserir o objeto 1, o 2, coloca logo aqui o 3, tá? E o objeto 3. Posso conectar já tudo aqui, tá? Pode parecer meio fora de ordem, mas quando eu fizer isso aqui, ó, vai ficar tudo organizado. Tá aqui os 3, insert e o end, tá certo? Ou seja, ele só vai se quebrar se ele for atingido pela propriedade bala. Antes ele só estava sumindo. Vamos testar aqui. Vim aqui para a primeira camada. Vou selecionar aqui o meu cubo e o meu input point. Pressionar vírgula para dar um zoom. 5 para tirar a isometria. E agora eu vou dar play. Peraí, vou tirar essa barra lateral aqui pressionando o N. Vírgula de novo para dar zoom. Faz sumir o input point lá de cima. Dá um play aqui. Vamos ver se vai. Viu? Inseriu os outros dois objetos. Agora nota que eles estão sendo inseridos. Quando eles me atingem, eles também me ferem, tá? Por quê? Porque eles têm propriedades iguais às do principal. Então, não é só atingir. Vamos melhorar esse efeito, tá? Eu quero que quando o objeto seja atingido, ele se parta em pedaços. Joga um pedaço para cada lado. Então, eu vou voltar aqui na segunda camada. Ver se meu microfone ainda tá ligado. Tá, olha aí que coisa boa. Aqui na segunda camada, eu vou selecionar o objeto que insere, tá? Que é esse objeto aqui. E aí, o que que eu vou fazer? Aqui no primeiro edit, eu vou dizer o seguinte, que ele vai jogar isso aqui no movimento linear no eixo X, com 3, tá? O objeto 1. Colocar o objeto 2 para ele jogar no movimento linear no eixo Z. Tem que ser Z para cima. Colocar aqui um 2, vai dar uma jogada para cima. Aliás, eu não vou botar no angular rotação, é linear mesmo. E aqui no 3, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nos outros, tá? Vou alterar aqui. Ó. Fiz aqui. Peraí, deixa eu ver aqui onde foi que eu fiz. Não fiz aqui ainda. E um 2 aqui. Posso inclusive variar o número, tá? Então aqui eu vou dar um zoom out mais uma vez para ver o cenário do jogo. Vou dar play pressionando o P, tá? Que eu dou esse tipo de play. E agora, ó, eu tenho uma variação, tá? Os objetos são lançados ao ar. Eu vou inserir uma torção também, tá? Como eu estou com o objeto selecionado, eu posso fazer essa modificação aqui que ele vai aplicar lá. Vou dizer aqui que o objeto que é jogado para 2 vai ter uma torção de 3 aqui no eixo Y. Que esse aqui vai ter uma torção de 5 no eixo X, uma torção angular. E que o último aqui vai ter uma torção de 8 no eixo Z. Então agora eu posso dar play e retestar o que acontece. Tá vendo? Ó? Eu já inseri um grau maior de realidade aos objetos. Então quanto mais variações eu fizer, quanto mais tempo eu perder com isso, tá muito parecido ainda, porque quando eu acerto o objeto,
tá? Eles também somem quando são atingidos. Quando eu acerto o objeto, os números estão muito próximos, tá? E a posição desses números, ela vai terminar interferindo no movimento dos objetos, vai criar uma sensação de marionete, que é como a gente chama essa capacidade do cérebro de perceber que algo não é real. Então, por estar ficando mais próximo, começa a ser cada vez mais explícito que não é real. Então, quando a gente for aumentando aqui o nível do que a gente está fazendo, tá? Vou deixar a nossa aula por aqui hoje, tá muito boa. Próxima aula a gente vai inserir aqui um contador de pontos e a gente vai fazer criar um objetivo de fase, que é atingir uma pontuação e passar para uma próxima fase. Como é que a gente monta isso aqui, tá? Como eu prometi a vocês, eu vou salvar aqui antes de alterar a posição das minhas barras, tá? Para a posição que eu gosto de conversar com vocês no final de cada aula. Trazer mais ou menos para cá. Tá aqui o cubo, tá? Também posso estar mostrando como é que eu... Não, isso eu só vou mostrar quando eu estiver fazendo um curso de jogos em 3D com personagens em 3D. Lembrando que a gente está usando uma engine 3D, que é o Blender, para produzir um jogo bidimensional, pessoal. Tem essa historinha também, tá? Então, como um jogo bidimensional, a tecnologia empregada para se conseguir esse tipo de resultado usando um sistema tridimensional tem nome, beleza? A gente chama isso de 3.5D. Inclusive, alguns Street Fighters, eles usam esse recurso, tá? Não vá pensando que é só joguinho que faz isso, não. Tem jogaço também que faz. Então, o que acontece? Aqui eu queria... Vixe, ficou lindo, hein? Uou! Essa estratégia de montar um jogo em 3D e fazer ele rodar em 2D, muitas vezes é para garantir uma boa imersão do jogador, tá? Então, o objetivo final do jogo não é ter um gráfico nota 1000, não é ter uma simulação de realidade perfeita. Porque muitas vezes o que acontece é uma pessoa se esforçar muito para atingir essas coisas e o resultado ser completamente inverso. Isso não é interessante, nem para quem faz, nem para quem usa o jogo, né? Para quem joga, para quem consome ele. Porque isso termina provocando uma caçada a lebres. Você vai procurar um jogo pela qualidade do gráfico, não pela quantidade de diversão que esse jogo pode te proporcionar. Lembrando que isso vai mudar de acordo com a sua faixa etária, tá? Então, existem jogos que você vai se interessar por eles em um tempo, jogos que você vai se interessar por eles em outro, mas todos eles vão te servir de alguma coisa, como, por exemplo, de inspiração, tá? Então, nosso jogo está ficando cada vez mais complexo. Eu vou começar a gravar algumas aulas de Photoshop. Tem uma galera pedindo e eu acho que eu vou entrar nessa vibração. Acho que vai ser bem legal. Então, galera, valeu aí. Obrigado por estar acompanhando a gente até aqui. Quem estiver produzindo o seu, posta aí embaixo os resultados. Se precisar tirar dúvida, entre em contato comigo. Os contatos estão aí na descrição do vídeo. Que é o Bruno Marverick e até a nossa próxima aula.